Saúde. Boa tarde a todos. Vamos começar então com o secretário Anderson, fazendo a atualização dos dados epidemiológicos, e aí depois a gente passa para responder as perguntas. Boa tarde. Antes de começar, eu queria só esclarecer um ponto. Nós simplificamos a apresentação, ela está mais objetiva, e o detalhamento estará no boletim impresso no site www.saude.gov.br/coronavírus. Então, não estranhe estar mais direta. Pode passar o próximo. Nós temos hoje 17.857 casos confirmados no Brasil. 1.930 destes casos são novos, nas últimas 24 horas. É um incremento de 12% em relação à totalidade é um incremento de 12% da totalidade até o dia anterior. São 941 óbitos, dando uma taxa de letalidade global de 5,3, 141 óbitos novos nas últimas 24 horas e um incremento de 18%. Aqui nós estamos mostrando os estados com o número de casos e óbitos do estado com o maior número de casos e os estados com maior número de óbitos. Então, São Paulo, em primeiro lugar, com 7.480, 496 óbitos. Rio de Janeiro, com 2.216, com 122 óbitos. Ceará, com 1.425, 55 óbitos. Vou falar até o quinto. Amazonas, 899, 40 óbitos, e Minas Gerais, 655 casos e 15 óbitos. E aí sucessivamente. Mas eu quero destacar um detalhe. Pernambuco tem 555 casos e 56 óbitos. Isto se dá porque o estado de Pernambuco está cumprindo o protocolo à risca, que é destinando os testes laboratoriais, ou seja, o RT-PCR, para os casos graves. Isso está correto. Não é que Pernambuco tenha uma letalidade superior, mas é porque Pernambuco está administrando o seu volume de testes de uma maneira como está recomendada pelo Ministério da Saúde. Pode passar o próximo. Nós temos aqui... Essa é uma novidade. Aqui nós temos os coeficientes de incidência de acordo com a distribuição geográfica das regiões de saúde. Regiões de saúde, elas englobam vários municípios que, por características próximas, eles têm um município polo. Então, nós podemos ver a região com maior incidência é a região de Fortaleza, no Ceará, com 43,9% de incidência de casos de coronavírus. São Paulo, em seguida, com 40,4%, Manaus, 28,1%, Distrito Federal, 16,9%, tem uma área central do Amapá com 16,8%, Laguna, em Santa Catarina, com 15,7%, Rio Negro e Solimões, no Amazonas, com 15,4%, a região metropolitana do Rio de Janeiro, com 15,4%, São Luís do Maranhão, com 15,1%, e a região do Rio Grande do Sul, dos Pampas, com 14,9%. É bem interessante isso, porque dá um direcionamento melhor, uma visão melhor de onde nós devemos focar mais os esforços. Pode passar o próximo. É lá embaixo. É lá embaixo. Volta para mim, por favor. A região do Pampa é aquela lá embaixo, na fronteira com o Uruguai. Como nós estamos olhando o número de casos em relação à população, nós estamos observando que nessas regiões nós temos uma proporção maior de casos em relação à população. Mas não é o único lugar. A gente pode olhar que a região de Porto Alegre também é a região vermelhinha e também merece atenção. Mas isso ajuda o gestor local, o gestor estadual, a entender um pouco melhor a dinâmica dos seus casos. Mas lembrando, as incidências, elas refletem a disponibilidade de testes para os casos mais leves. Vamos olhar agora para os óbitos. Pode passar?
Os óbitos, o coeficiente de mortalidade, ele é mais preciso, né? A gente vem falando isso aqui. Então, olhando para os coeficientes de mortalidade, nós temos São Paulo em primeiro lugar, com 2,8, depois vem Fortaleza, com 1,5, depois vem Amazonas, com 1,3, temos também Franco da Rocha, em São Paulo, com 1,3, Campo Mourão, no Paraná, 1,2, Mossoró, no Ceará, com 1,0, Extremo Oeste Paulista com 1,0, Goiânia em Pernambuco com 1, Mananciais em São Paulo com 1, Manaus, Entorno e Alto Rio Negro com 0,9. Eu acho que este dado é o que vai nos dar um pouco mais de precisão em relação à realidade, principalmente do suporte ventilatório e da estrutura de leitos. Isso chama a atenção e nos ajuda a direcionar um pouco mais as ações de cuidado. Pode passar. As hospitalizações, nós temos aquele padrão começando na semana 8 e nós temos até agora 3.871 casos, ou seja, 3.871 casos, 12% do total de casos internados por síndrome respiratória aguda grave já estão confirmados como coronavírus. Pode passar? E aqui a faixa etária. Vocês nos solicitaram a discriminação da faixa etária por grupos maiores. Nós havíamos falado que estávamos aguardando aumentar o N. A proporção de pessoas acima de 60 anos é de 78%, mas quando nós olhamos ali para o lado esquerdo, nós temos uma frequência bastante expressiva de casos. Então, temos um caso na faixa etária de 0 a 5 anos, 3 casos de 6 a 19, 8 casos de 20 a 29, 34 casos de 30 a 39, 49 casos de 40 a 49 e 91 casos de 50 a 59. Então, nós podemos observar que a distribuição etária possivelmente tem uma relação com a circulação do vírus influenza também, ou seja, podem ser casos de co-infecção. Do lado direito, nós temos os grupos de risco. Então, os cardiopatas, eles representam, ali em amarelo, nós temos todas as pessoas com 60 anos ou mais. Então, nós podemos ver que a frequência ela é significativamente maior entre as pessoas com 60 anos ou mais. E, no caso, proporcionalmente, dos grupos de comorbidade, naqueles que têm menos de 60 anos, chama atenção asma e obesidade. Então, agora fica um gráfico, um dado um pouquinho mais preciso. Pode passar. Basicamente, são essas informações. Muito obrigado. Antes de passar para as perguntas, a gente vai deixar uma sugestão para vocês. Se vocês têm alguma informação que vocês acham que seria útil acrescentar na nossa apresentação, para que ela ficasse sendo apresentada diariamente, e vocês não tivessem que perguntar isso para a gente, vocês podem encaminhar para a assessoria de comunicação, e aí nós vamos analisar a possibilidade de acrescentar na apresentação aquilo que vocês acham relevante e que não tem sido colocado nas nossas atualizações. Vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta é da Letícia Casado, do New York Times, que pergunta, já que o número de casos em potencial, para ti, Anderson, já que o número de casos em potencial é 7 vezes maior do que o registrado, visto que 85% dos casos são assintomáticos, o Ministério estima que há 112 mil casos de coronavírus no Brasil atualmente, ou a taxa de subnotificação é ainda maior? Bom, essa questão da subnotificação,
é importante restringir de qual subnotificação nós estamos lidando. Nós estamos falando da subnotificação de casos internados, ou seja, dos casos graves, não de subnotificação global. 85% dos casos assintomáticos nós nunca vamos detectar, nós não teremos capacidade de dar essa resposta no curto prazo. Para isso, estamos em parceria com várias universidades para realizarmos inquéritos sorológicos. Parte dos testes rápidos serão aplicados pelos municípios para conhecer o perfil sorológico de sua população. Então, essa resposta ela vai demorar um pouquinho mais para ser respondida. O cálculo que nós estamos utilizando para a subnotificação de síndrome respiratória aguda grave é uma comparação entre os casos notificados no CIVEP-GRIPE, que é onde se registra os casos de síndrome respiratória aguda grave, com os casos que são registrados na autorização de internação hospitalar. Então, eu tenho um dado que é de pagamento, que é a IH, autorização de internação hospitalar, com o dado da notificação. Essa diferença que nós estamos considerando como o padrão de subnotificação. Estamos fazendo outros estudos, esses dados ainda não foram encerrados, estamos olhando para uma série histórica de 10 anos para ter um pouquinho mais de precisão, uma vez que nós temos que, além de considerar essa subnotificação, que ela existe em todas as doenças, ela precisa ser dimensionada. Onde nós não temos subnotificação de uma forma muito expressiva? É apenas em raiva, porque raiva ela é praticamente letal. Então, raiva é uma situação, mas influenza sempre teve uma subnotificação bastante expressiva e nós esperamos aí que em torno de 5% a 10% da série histórica. Mas, obviamente, nós estamos num período de sazonalidade, onde as pessoas estão mais atentas, então eu tenho absoluta certeza que a subnotificação, neste período, dada a cobertura dada por vocês, ela é muito inferior do que num ano interepidêmico. Então, eu não creio que esta questão da subnotificação vai influenciar muito o planejamento e, associado a isso, temos uma portaria que está para ser publicada, falando da obrigatoriedade da informação do registro de internação. Então, juntando todos esses elementos, né, Gabardo, a gente vai buscar diminuir o máximo possível a subnotificação. Bem, com isso, a gente já respondeu a pergunta número 3, que estava da agência de notícias AFP, que era sobre o mesmo assunto. O André Borges, do Estadão, pergunta se o pico da Covid-19 para São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará e Amazonas continua a ser esperado para o mês de abril, fim de abril, início de maio, ou o Ministério vê sinal de que esse pico pode ser retardado mais um pouco? Qual a projeção do pico nesses estados, situação mais crítica? Como o Ministério tem avaliado o crescente afrouxamento das quarentenas nesses estados? Quer responder? Bom, primeiro, esses estados a gente acha que eles vão efetivamente ter o pico no final de abril e no início de maio. Acho que a previsão continua sendo essa para esses primeiros estados que estão com o maior número de casos. Em relação ao afrouxamento das quarentenas, o ministro foi muito claro na última fala dele em que esses locais que estão já com um sinal vermelho, né, sinais em que há um aumento bastante considerável do número de casos, nós devemos dar a máxima atenção à questão da mobilidade social nesses locais. Isso não significa que um estado como o Rio de Janeiro, ou um estado como São Paulo, ou um estado como o Rio Grande do Sul, tenham que manter todos os municípios nesse mesmo comportamento, né? Uma vez que o número de casos nesses municípios é baixo ou é zero, então não temos nenhuma crítica nessas medidas de abrir esses municípios, porque eles, se sentindo tranquilos, tendo a capacidade instalada para atendimento e estando já de posse de equipamentos de proteção individual, estão preparados para quando aumentar. Então, nos locais
nos municípios, nas regiões metropolitanas, onde o número de casos é maior, como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, nós não recomendamos, neste momento, que haja algum aumento de mobilidade social nesses locais. Isso não significa que os demais também têm que manter o mesmo comportamento. O Caio, do Poder 360, pergunta: o Ministério tem uma estimativa de subnotificação? Também já foi falado sobre subnotificação anteriormente. Juliana, do Metrópolis: como estamos com a subnotificação? Também já foi respondido. Correio Brasiliense, Maria Eduarda: taxa de letalidade do Brasil vem crescendo, chegou a 5% ontem. Isso preocupa o Ministério? O ministro Mandetta chegou a falar que o número de casos confirmados iria subir com novos testes adquiridos e, consequentemente, a taxa cairia. Isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque não começaram ainda a aumentar as nossas taxas de testes, né? E nesse momento, nós continuamos testando as pessoas que internam nos hospitais com síndrome respiratória aguda grave, independente de eles estarem em UTI ou leito de enfermaria, independente deles estarem necessitando de ventilação mecânica, todos esses casos são pesquisados. Além deles, são pesquisados também os pacientes que são atendidos nas nossas unidades sentinelas. Então, com esse critério, a tendência é que a letalidade continue nesse patamar aí de 4, 5, porque esse é um comportamento quase de todos os países que têm esta maneira de fazer a testagem. Naqueles que testam em massa, que também estão testando pacientes em situação, casos leves, claro que aí a letalidade tem uma tendência a cair. Vladimir Neto, TV Globo: eu gostaria de um balanço sobre a compra e distribuição de EPIs, leitos, volantes, testes para o Covid. Além disso, poderia informar em que estados e cidades estão faltando insumos médicos necessários para o enfrentamento da doença, levando em consideração o estágio dos casos. Vou deixar para o Anderson falar sobre a questão dos testes, e aí eu acho que o Anderson, já falando sobre testes, já vai responder várias perguntas que venham na sequência com esse mesmo tema. E depois eu complemento com os EPIs. Obrigado, Gabardo. Bom, primeiro agradecer ao Vladimir pela pergunta, porque nós fizemos agora há pouco a publicação do boletim número 8, onde tem lá todo o balanço do que nós recebemos de cada mês, do que nós temos como compromisso do laboratório Biomanguinhos para a entrega. Eles estão fazendo um esforço muito importante para entregar. No entanto, a capacidade de produção do Brasil, ela é limitada diante desta demanda adicional que nós estamos vivendo. Então, nós recebemos até este momento cerca de 10% do total de testes contratualizados. Nós temos aí, nesta semana, estamos distribuindo 320 mil testes. Temos 127 mil casos registrados no nosso sistema para realizar a investigação laboratorial. Então, para esta semana e para a próxima, nós temos uma folga importante. No entanto, é fundamental que este recurso seja bem administrado pelas secretarias estaduais. Não é para testar casos de síndrome respiratória aguda grave que não seja internado ou que não seja por meio de vigilância sentinela. Isto porque, se acabar o teste, nós não temos como suprir imediatamente. Então, é fundamental que aqueles estados que estão testando fora dessas duas estratégias evitem fazer dessa maneira. E o balanço está lá disponibilizado, a Fiocruz, com o compromisso de entregar até julho 3.585.000 testes. Além disso, temos os 5 milhões de testes que a Vale está doando. Estamos buscando adquirir mais testes para complementar aqueles 22,3 milhões que nos comprometemos lá no início, lá em 20 de março. Todo esse trabalho está sendo feito com parceiros,
públicos e privados, e sempre que nós tivermos novas informações com a garantia do fornecedor, recebermos o cronograma de entrega, nós faremos isso no boletim, como foi feito hoje à tarde. Então, os dados que o Vladimir necessita estão publicados e publicizados no boletim número 8 do Ministério. Antes de falar sobre os EPIs, os ventiladores, só para dar uma informação adicional a essa dos testes, né? A gente está sendo bastante questionado em relação ao nosso número de testes e eu tenho procurado sempre nos compararmos com os melhores. Qual que é o melhor país? O país que é o exemplo, todo mundo fala que teve a melhor política de testagem. Coreia do Sul? A Coreia do Sul não chegou a fazer 500 mil testes. Então, tudo que se diz da Coreia, que testou, a Coreia do Sul testou 450 mil pessoas. Isso aí nós vamos fazer em quanto tempo, Anderson? Nós já fizemos 480 já até agora. Já fizemos 480 mil testes. A Coreia, que é o grande exemplo mundial, não fez 500 mil testes até agora. Nós vamos fazer muito mais do que a Coreia do Sul. Alguém pode me dizer, bem, mas a população da Coreia do Sul é 50 e poucos milhões. É 1/4 da nossa população. Nós vamos fazer muito mais do que 4 vezes o que a Coreia do Sul fez. Mas eu acho que antes de criticar sempre o que a gente está fazendo, é legal comparar com os demais e ver, por exemplo, que os outros fizeram mais do que isso, conseguiram fazer mais do que isso. A questão do teste é extremamente complexa. Muito complexa. E acho que o que o Ministério da Saúde tem conseguido, em comparação aos demais países, é motivo de satisfação para todos nós. Em relação à distribuição dos leitos de UTI, aqueles leitos que foram locados, né, pelo Ministério da Saúde, nós já instalamos 290 leitos. 290 estão instalados, funcionando. 20 no Pará, 40 na Bahia, 10 em Pernambuco, 10 no Rio Grande do Norte, 30 em Minas Gerais, 40 no Rio de Janeiro, 80 em São Paulo, 20 no Paraná, 10 em Santa Catarina, 30 no Rio Grande do Sul. Tem outros 40 leitos que já foram entregues, estão nos hospitais, não estão funcionando porque o hospital tem algum problema logístico, está faltando oxigênio, está faltando ar comprimido, tem algum probleminha que não possibilitou o funcionamento, mas o equipamento está lá, a UTI completa está lá no hospital. Exemplo, são 20 em Minas, então Minas tinha 50, 30 já estão funcionando e 20 estão sendo colocados. A previsão desses de Minas é dia 11 de abril, hoje já é 9, então daqui 2 dias. Temos mais 10 no Paraná e mais 10 em Santa Catarina. Esses 40 estão com previsão de instalação para o dia 11 de abril. Bom, isso completa 330 leitos. Os demais, 210, estão com previsão para instalação até 20 de abril. Não vou ler todos, porque é cansativo, mas a gente vai publicar, vou colocar no nosso site essa planilha e vocês podem consultar. E naquele painel onde tem os insumos, a aquisição de máscara, a distribuição de máscaras, também tem as informações sobre esses leitos. Se entrarem lá no painel, vocês vão encontrar as informações sobre os leitos. Em relação à distribuição de EPIs, nós estamos aguardando a chegada da primeira remessa dos 240 milhões de máscaras que foram adquiridos. Havia uma previsão, quer dizer, continua havendo uma previsão de uma entrega de 40 milhões de máscaras semanais. Estávamos pensando que poderia vir amanhã, na sexta-feira, não deve vir amanhã, na sexta-feira. Essa primeira remessa vai atrasar um pouco mais, por questões administrativas, burocráticas, questões que estão sendo equacionadas com a embaixada na China. Tem um problema de onde é que o avião vai pousar na volta, porque a gente não quer correr o risco de o avião pousar e ocorrer uma retenção
por parte desse país, desses equipamentos de proteção. Então, isso ainda está sendo estudado, não será na sexta-feira, deverá ocorrer durante a próxima semana. Então, a tendência é que na próxima semana nós tenhamos, ou pelo menos vamos tentar fazer, dois carregamentos de máscaras da China para o Brasil. Mas continuamos com essa proposta, com essa aquisição, ok, em princípio ela deve ocorrer, 240 milhões, são 200 milhões de máscaras cirúrgicas, 40 milhões de máscaras N95. E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, o Ministério vai abrir um novo edital para que quem tem máscara e queira vender, porque a gente recebe no nosso telefone celular diariamente inúmeras propostas de empresas que dizem que tem máscara, que tem respirador, que pode vender, que pode entregar em 10 ou 15 dias. Nós vamos abrir novamente, agora nós vamos fazer um cadastramento. Toda empresa que tiver condições, possibilidade de propor uma venda para o Ministério da Saúde de equipamentos de proteção individual e de respiradores, vão poder se habilitar, se cadastrar, e o Ministério da Saúde, analisando os preços que estão sendo praticados e os preços que estão sendo oferecidos, poderá adquirir diretamente dessas empresas que estiverem se cadastrando no Ministério da Saúde. Eu acho que em relação a EPIs, testes, era isso, ventiladores também. Só fazer uma correção aqui na minha fala. Seguinte, o teste, nós temos até ontem, em mãos, 892.676 testes exclusivos para o coronavírus. Destes, 500 mil são os testes rápidos que nós já distribuímos para os estados e publicamos ontem a nota técnica, enviamos a nota técnica para os estados e hoje publicamos o boletim explicando como usar o teste. O teste tem registro na Anvisa e o teste tem também avaliação de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Esta orientação que a gente dá é referente a este teste, a esta marca que foi adquirida, que foi recebida por meio de doação. Ponto 1. Segundo, o Gabardo me perguntou aqui correndo, eu falei o número dos testes que nós distribuímos de RT, que são 392.676. Realizados especificamente para investigação, foram 153.961 testes, dos quais 62 mil foram testados Covid, 62.985, ou seja, entrou como suspeita e tinha dado negativo no painel e testou por Covid. Lembrem-se que no início nós tínhamos poucos testes disponíveis. Então o nosso protocolo era testa primeiro para todos os vírus respiratórios e depois testa para o Covid, porque não tinha teste suficiente. Então eu tenho que, além de olhar o teste de Covid, eu tenho que olhar também aquilo que deu positivo para a influenza e para vírus essencial respiratório. Porque uma vez que desse positivo para estes, eu não seguia para testar para o Covid. Então, são 153.961, lembrando que influenza 26.413 até a semana 8, até a semana 14 e 64.563. No mês de janeiro, lembrem-se, a OMS divulgou a sequência do vírus no dia 9 de janeiro, aliás, 7 de janeiro, ela fez o primeiro comunicado da sequência. A China publicou, ela colocou o código no ar no dia 9. A OPAS doou para a gente 2.000 testes no dia 27 de janeiro e logo no final do mês, no dia 31, fizemos o treinamento dos institutos, Instituto Evandro Chagas e Instituto Adolfo Lutz. Depois, no mês de fevereiro, nós fizemos, num total, distribuímos 584 testes RT-PCR. Não, 584 testes, porque não tinha produção ainda. Esse já é os primeiros lotes de biomanguinhos. Aquisição já Fiocruz. Depois, no mês de março, fomos para
45.240 testes de RT-PCR, mais 500 mil testes de rápidos sorológicos. E agora, no mês de abril, até agora, até o dia 8, foram mais 44.852 e mais 300 mil testes doados pela Petrobras, a quem a gente agradece, porque já está sendo distribuído. E dá 344.852 testes só no mês de abril. Total até agora? O total até agora, tem que somar aqui mais 45.240 e mais 2.000, mais 587. Eu vou somar aqui e te passo o número agora. Oi? Vamos para a próxima. Eu vou somar aqui, porque de cabeça... O Ministério da Saúde chegou a requisitar as empresas que produzem respiradores, o estoque delas e a produção dos 180 dias seguintes, o que levou alguns municípios a acionar a Justiça para poder adquirir esses produtos. Nesses processos judiciais, a União informou que, depois que a pasta mudou a orientação, permitindo os gestores locais adquirirem os produtos, qual a orientação que é válida atualmente? Estados e municípios podem adquirir... Vamos lá. Essas empresas que o Ministério da Saúde assinou o contrato, que vão produzir 17 mil respiradores nos próximos 90 dias, 120 dias, essas empresas vão produzir somente para o Ministério da Saúde. Só quem vai adquirir ventiladores dessas empresas será o Ministério da Saúde. Por óbvio que é para depois colocar nos estados de acordo com a necessidade. Então, quem está querendo comprar dessas empresas ou já estava em negociação para comprar dessas empresas, só vai receber se o produto já estava pronto quando nós assinamos o contrato. Então, se ele tinha alguma produção e ele negociou isso com o Estado, município, hospital, ele pode fazer. A partir da assinatura do contrato, todos os novos equipamentos que vão ser produzidos não serão disponibilizados para nenhum outro tipo de contrato que não seja o Ministério da Saúde. Isso é o que está valendo. 892.676 testes, então, até o dia 8. Até o dia 8, distribuídos 900 mil testes. Isso é o dobro do nosso modelo, Coreia do Sul. A Natália Fruê, da RBS, pergunta: prefeituras que compraram testes com a MedLife estão reclamando que os testes que deveriam chegar, não chegaram, porque a empresa rompeu o contrato. Essa empresa é a mesma que fornece para o Ministério da Saúde? Não sei. Não, não é. Existem diversos fornecedores no site da Anvisa, tem todos os fornecedores registrados, inclusive quem precisa e necessita comprar, recomendamos que só comprem os testes que estão registrados no site da Anvisa, mas não é a mesma empresa, não é o mesmo fornecedor. O fornecedor da marca chinesa doado pela Vale é a Celler, que está também no boletim epidemiológico. Daniele Popov, TV Brasil, pergunta: o Brasil importa 100% dos antígenos e anticorpos utilizados em testes de diagnóstico. Essa semana, o Centro de Biotecnologia da Amazônia divulgou uma pesquisa que estava em andamento, foi acelerada, e que eles têm condições de suprir a demanda nacional por esses insumos. Além de produzirem kits de diagnósticos rápidos, podem fornecer insumos para as empresas brasileiras fabricarem os testes. Como o Ministério da Saúde recebe esta notícia? Pode ser a saída para a produção de testes no Brasil? Olha, eu adorei essa notícia, acabei de saber agora, ninguém me procurou, ninguém me falou. Então, eu peço que o responsável pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia, nós vamos entrar em contato com ele, mas se estiver nos assistindo, para que entre em contato comigo, aqui com o Ministério da Saúde, para que a gente possa entender, porque muitas vezes oferecem e falam, temos capacidade de produzir. A questão é, tem capacidade de produzir e fornecer até o final de abril? Se tiver, ótimo, porque depois de abril já vai ficar talvez muito tarde. Gécio Passos, da Rádio Nacional. Nas divulgações dos últimos dias, vemos um altíssimo número de hospitalizações por SRAG em investigação, mais de 26 mil casos. Provavelmente mostra a ausência de testes para a Covid-19.
que o Ministério vem fazendo para concluir essas investigações em SRAG abertas no país. Não existe ninguém que interne com o SRAG que não seja feito a notificação e a coleta do material para fazer o teste. Pode ter uma demanda reprimida em ter o resultado, mas todas as pessoas com SRAG, em tese, estão sendo testadas, quando notificadas, obviamente. E complementando isto, eu disse agora há pouco, temos registrado no nosso sistema mais de 120 mil notificações para investigação de SRAG. E nós enviamos agora, estamos distribuindo 320 mil testes. Então, é um quantitativo suficiente, desde que seja direcionado para essa finalidade. O município ou estado que já testou tudo que tinha de SRAG, não tem problema testar para as outras situações, mas primeiro deve priorizar os casos internados. Renato, vamos fazer alguma ao vivo? Já foram 12 aqui. Já foram 12. Poder seguir? Então, vamos lá. O Ministério já concluiu o levantamento sobre a situação de leitos e equipamentos que será utilizado como referência para acompanhamento da migração? Quantas cidades, caso sim, quantas cidades migrariam para o isolamento seletivo? Nós colocamos no nosso boletim de hoje, nós temos lá cerca de 86% dos municípios do Brasil não tem nenhum registro até o momento de casos suspeitos, não é confirmado, ou seja, não precisa de laboratório. 86% dos municípios do Brasil não tem informações sobre nem caso de SRAG, nem caso de Covid. Nós colocamos também dentro do boletim sugestões para que os gestores possam avaliar as suas situações e tomar a decisão que lhes cabe. Fizemos uma calculadora para auxiliá-lo, ou seja, ele pode inserir o seu perfil e ter a projeção a tempo e a hora, atualizada diariamente, de acordo com a sua condição, mas quem tem que fazer isso é o município, porque quanto mais próximo da realidade, mais precisa fica a decisão. Fizemos manuais, materiais de orientação. O que nós estamos pedindo é que qualquer decisão adotada tenha como premissa primordial a existência de leitos, a existência de respiradores e a existência de equipamentos de proteção individual. Eu acho que tem que levar isso em consideração para se tomar qualquer decisão a posteriori. A pergunta seguinte tem a ver com essa resposta do Anderson. É o Alexandre Madruga, da Sulacap News. Quando o Ministério pretende começar a divulgar o número de leitos por estados e municípios, assim como a ocupação deles diariamente nos dados? Nós estamos em débito com essas informações. Já éramos para ter incorporado isso na nossa apresentação. Nós não conseguimos ainda. Vamos trabalhar agora no feriado da Páscoa para tentar concluir esse processo, para na próxima semana, começar a apresentar diariamente os dados de pacientes internados, pacientes que tiveram alta, pacientes que estão internados na rede privada, pacientes que estão internados na rede pública, quais são os locais que estão com a sua capacidade já próxima do limite, que medidas o Ministério da Saúde já está fazendo para, quando isso acontecer, quais são as ações que serão implementadas. Então, Alexandre, na semana que vem a gente deve começar a apresentar essas informações. E o César Bezerra, da Record, diz que foi ventilada a ideia de outras drogas, além da cloroquina associada a antibióticos para o combate do coronavírus. Como tem sido o trabalho em conjunto entre o Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia? O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, doutor Nenizares, esteve aqui outro dia e falou sobre as várias pesquisas, os vários protocolos que estão sendo estudados, implementados, são vários, né? Além da cloroquina, provavelmente o mais próximo de ter algum desfecho
rápido é o uso de plasma de pacientes que já têm anticorpos no seu organismo. Então, está evoluindo muito bem, o pessoal está trabalhando bastante nessas novas possibilidades terapêuticas, e à medida em que nós tivermos novidades, a gente vai apresentar para vocês aqui. Assim como foi feito com a cloroquina, é possível que nos próximos dias a gente tenha alguma informação sobre outras alternativas terapêuticas que serão implementadas. Parece que agora a pergunta é daqui, né? Pergunta do Romualdo de Souza, Rádio Jornal do Comércio. Secretário João Gabardo, boa tarde para o senhor. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, e eu gostaria de ouvir uma palavra do senhor a respeito desse feriado da Semana Santa. O senhor sabe, por exemplo, em Pernambuco, o governo até cancelou o maior teatro ao ar livre do mundo para evitar aglomeração. Mas, olhando as principais BRs do Brasil, secretário, tem muito carro rodando. Então, o senhor considera que essa movimentação toda pode trazer algum risco de aumento no número de casos? E aí eu já aproveito, secretário, antes de desejar boa Páscoa para o senhor se sente incomodado com esse fogo amigo que foi vazado aí nesse áudio de conversas do ministro Onyx Lorenzoni com o deputado Osmar Terra? Obrigado, secretário. Não tem nenhum problema, nenhum constrangimento. Isso aí é um assunto que não passa pelo meu nível de preocupação. Nós estamos focados na questão do coronavírus e o resto o ministro administra, nós não temos nenhuma ingerência sobre esse tipo de assunto. Sobre a preocupação, obrigado pelo desejo de Feliz Páscoa, retribuo para o senhor e para todos os demais jornalistas que aqui estão presentes, e eu vou deixar para o secretário Anderson falar sobre essas recomendações num local onde, que é uma das nossas preocupações. Recife é uma das cidades que nos preocupa, e qual seriam as orientações para que não haja aglomerações e aumento do contato entre as pessoas nesses locais. Bom, primeiro saudar o povo de Pernambuco e de Recife, que eu tenho um carinho imenso e me sinto pernambucano de coração. O secretário André Longo, da Secretaria Estadual de Pernambuco, o secretário Jailson, da Secretaria Municipal de Recife, são amigos e têm me mantido informado de todos os desafios que eles estão enfrentando. Estes procedimentos de distanciamento social são bastante complexos, eles acabam implicando em tomadas de decisões que afetam a vida das pessoas de modo importante, não só no âmbito laboral, ou seja, do trabalho, mas também do âmbito cultural. E Recife, Pernambuco, são locais, o estado de Pernambuco a cultura pulsa, né? A cultura em Pernambuco é muito forte, é um período de tradição muito grande, nós entendemos a complexidade, mas neste momento, justamente por ser um momento em que as aglomerações são muito intensas, porque as pessoas querem confraternizar, querem, né, louvar a Cristo e fazer as suas preces, né? Porque é uma semana, a Semana Santa, é uma semana que tem uma tradição secular, né? É fundamental que a gente faça este procedimento de uma maneira com muita cautela, né? Não vai ser duradouro, né? Nós teremos muitas Páscoas para podermos confraternizar, e o que nós desejamos é que as próximas Páscoas sejam cada vez mais seguras. Para isso, precisamos, para que as pessoas, nossos entes queridos, principalmente os mais velhos, estejam presentes nas próximas Páscoas, nós deveremos manter o isolamento nesta Páscoa. Muito obrigado. Próxima pergunta, Isabela Camargo, Globo News.
Olá, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, de uma explanação que o senhor fez a respeito da subnotificação. O senhor fez uma comparação com a influenza e, pelo que eu entendi, é possível afirmar que a taxa, então, de subnotificação, na estimativa do Ministério, seria de 5% a 10%. E uma segunda pergunta na linha do isolamento social, que o colega estava perguntando, foi que hoje, por aplicativo, né, de geolocalização, São Paulo registrou uma taxa de 49% do isolamento, uma taxa inferior à que tinha sido registrado nos últimos dias, inclusive com trânsito. Também queria que vocês dessem um recado da importância, já que é a cidade com mais casos confirmados. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado. Sobre a subnotificação, ela não é uma taxa estável durante todo o ano. Nós temos o período epidêmico, ou seja, que começa agora no outono, vai até o inverno, que é em torno de setembro, ali, meados, pega um pedacinho ali da primavera. Neste período que nós temos uma maior intensidade de doenças de transmissão respiratória, a subnotificação ela diminui bastante, porque os casos, como são graves, eles acabam procurando. Só que nós estamos falando de um sistema único, um sistema que envolve instituições públicas e privadas. E, neste momento, nós precisamos de ter informações das duas frentes. Historicamente, a notificação de instituições privadas é muito baixa. É muito baixo, é muito baixo. Então, nós conclamamos que todos os responsáveis por hospitais, clínicas, consultórios, façam a notificação. Nós estamos com um sistema online fácil de fazer a notificação. Então, nós esperamos que com isso a gente tenha uma maior notificação. Quando eu falei de 5% a 10%, isso é em média considerando todas as doenças de notificação compulsória. Então, nós temos, para vocês terem ideia, todos os anos, cerca de 8% dos registros, 8% dos registros de um ano anterior são digitadas no ano seguinte. Isso de modo geral. Então, quando a gente entra um ano, ou seja, eu saí de 2019, eu ainda estou digitando casos de 2019 no sistema em 2020. Então, há um atraso, a subnotificação, ela não é decorrente apenas da falha ou do esquecimento do profissional que não fez o registro, mas ela também é resultado da informatização do Sistema Único de Saúde, principalmente nas unidades de atenção primária, que muitas delas não são informatizadas, não tem internet em tempo real, a internet não é muito boa. Então, nós estamos buscando, também com esse processo, melhorar a qualidade de informatização da atenção primária e do serviço de vigilância. Vamos continuar, então, com as perguntas que foram encaminhadas por escrito. A Georgiana encaminhou pelas redes sociais. A minha pergunta é sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. O paciente pode recusar o uso dessas medicações? Alguns advogados que consultei disseram que, no caso de salvar uma vida, prevalece a manutenção da vida e que o juiz dá sentença favorável ao uso do medicamento. Como é que fica? Bom, é claro que a administração desse medicamento, assim como qualquer outro procedimento que seja realizado com o paciente e que tenha algum risco para o paciente, há necessidade do termo de consentimento. Então, o uso desse medicamento, e isso na própria nota técnica regulamentando o tema por parte do Ministério da Saúde, tem que haver uma concordância entre o médico e o paciente. Na impossibilidade do paciente responder, pode ser que a situação clínica dele não permita que o paciente tenha condições de concordar ou não concordar com o uso da medicação, um familiar que seja responsável pelo paciente pode responder pelo paciente e concordar ou não concordar com a administração do paciente. Bem, se isso vai gerar uma demanda judicial, porque a família não concordou e alguém quer impor a aplicação do medicamento, vai ser uma decisão judicial que a gente não sabe o que vai prevalecer. Eu, pessoalmente, acredito que um medicamento em que, mesmo que nós tenhamos aí, todos nós estamos super esperançosos de que ela possa trazer o melhor resultado possível, né,
e que os trabalhos possam comprovar isso, ainda não é um medicamento que tenha uma comprovação que possa salvar a vida, definitivamente. Isso é uma hipótese, é um desejo, todos nós queremos que isso aconteça. Nesse momento, o que o Ministério pode recomendar, e é assim que o Conselho Federal de Medicina também trata do tema, tem que haver a concordância do profissional em utilizar o medicamento e do paciente ou do familiar em concordar com o uso do medicamento. A Fabiana, do site Brasil em Foco, gostaria de saber sobre a legalidade do uso do cloroquina em pacientes, já que não há estudos comprovando a eficácia no combate ao Covid-19 e médicos informando que usaram em seus pacientes. É legal o uso? É preciso que o paciente assine algum termo? Já respondi na pergunta anterior. Sim, o Ministério já regulamentou isso, tem nota autorizando a utilização do produto. Num primeiro momento, eram pacientes internados em situação crítica. Foi ampliado para pacientes internados. Desde o primeiro momento da internação, pode ser utilizado o medicamento. Está previsto na regulamentação do Ministério da Saúde. Há necessidade de assinar? Sim. Há necessidade do paciente concordar, ter o termo de consentimento com o uso do medicamento, tendo conhecimento dos riscos que ele submete ao usar este medicamento. Débora, da Rádio Gaúcha, pergunta sobre a abertura gradual do isolamento social programado para ocorrer na próxima segunda-feira. O Ministério sabe informar quantos municípios do Brasil estão aptos a realizá-los? Quantos têm menos de 50% de leitos livres? Cada gestor sabe das suas condições. O Ministério coloca as recomendações, coloca as normas, as sugestões. Nós temos aqui conhecimento de quais são os municípios que não têm casos, nós temos município que tem 1 caso, 2 casos, tudo isso nós temos, mas o município tem muito mais informações do que a gente sobre a sua situação. E caberá a cada município tomar a decisão sobre a abertura ou não a partir de segunda-feira. Marcelo Silva de Souza, La Nación. Em São Paulo, ontem a quarentena foi cumprida por 49% da população. Qual o impacto desses números? O secretário Anderson respondeu para a colega que fez a pergunta agora há pouco aqui. Cristina Lemos, da Record. Temos assistido a um relaxamento geral das regras de distanciamento nas principais cidades brasileiras, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. Quais as consequências dessa atitude no curto e no médio prazo? Os governadores erram em afrouxar as regras nesse momento? O Brasil pode avançar para um lockdown? Quem decretará se houver? Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Eu sugiro a todos, agradeço aqui a Cristina Lemos, mando um abraço para ela. Nós colocamos no Boletim 8, esse que foi publicado hoje, uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que significa essas medidas. A adoção de medidas de distanciamento social, ela não é uniforme, ela não é única. Eu não sigo numa direção só. Tem municípios que podem não ter que aplicar nenhuma medida de distanciamento social, porém pode fazer intensificação das medidas de higiene, de cuidados, né, medidas de etiqueta respiratória. Isso é um ponto. Tem município que pode necessitar entrar direto no lockdown, porque ele teve uma explosão de casos de uma maneira muito abrupta. E depois fazer um distanciamento social seletivo ou ampliado a depender da sua situação. Tem município que entrou em distanciamento social ampliado e pode começar a migrar para o distanciamento social gradualmente, como o Distrito Federal fez hoje, começou a trabalhar e está modulando. Eu vou abrir agora o banco, vou ver como é que vai ficar, como é que vai ser o comportamento. São Paulo está fazendo isso também. Então, estão todos modulando de acordo com a realidade. Não é uma receita de bolo. Eu abro ou eu fecho. Não, nós temos alternativas. Só que estas alternativas, explicitadas no documento que nós publicamos hoje, no boletim número 8, elas dão sugestões. Nós não estamos obrigando, assim como nós não obrigamos nem sugerimos que os estados e municípios fechassem. Nós só falamos das estratégias de medidas
não farmacológicas. Então, eu creio que, lendo o boletim número 8, vai ficar mais claro e enviem sugestões. Se caso não tenha ficado claro ou algum ponto, como o Gabardo colocou, a gente ajusta tanto no boletim como nas apresentações e vamos também aprendendo com este processo. Anderson, a próxima pergunta é na mesma linha. A Natália, da Folha de São Paulo, diz que em documento prévio divulgado aos estados há 2 semanas, o Ministério avaliava recomendar, além do distanciamento de idosos, escolas, faculdades continuassem fechadas, com possibilidade de estender até maio, bares e comércios pudessem funcionar 50% da capacidade. O documento previa distanciamento a mais grupos vulneráveis. Embora os boletins divulgados citem em parte essa questão, há uma previsão de uma recomendação mais efetiva para escolas, faculdades, comércio, como na proposta anterior. Além disso, o ministro vinha falando em condicionantes. São as mesmas que entraram no boletim 7 ou o Ministério avalia outras mais? É uma boa pergunta da Natália. A Natália vem acompanhando esse processo com muito detalhamento. Os condicionantes são estes e podem ter outros, que sejam específicos de cada localidade. Sobre o planejamento inicial, nós tivemos um documento que foi discutido entre os secretários. Nós compartilhamos com os secretários estaduais, levantando algumas propostas. A gente já vinha discutindo isso, já tinha 2 a 3 semanas atrás. E entre essas propostas, alguns entenderam como sendo o distanciamento vertical ou quarentena vertical. O que nós colocamos ali naquele documento, que já vinha sendo discutido e avaliando modelos de outros países, não há dúvida, há um consenso geral que o distanciamento social de idosos e pessoas com comorbidade é uma assunção, é uma premissa básica. Então, não há dúvida sobre isso. Não há dúvida de que escolas, nesse período mais intenso, elas, em muitas localidades, onde a transmissão está mais intensa, necessitam permanecer com antecipação das férias, uma organização que lhes permita evitar um deslocamento grande de jovens, porque aí os pais têm que levar para a escola, você tem aglomeração. Então, este é um momento que ainda é possível fazer algumas medidas nesse sentido. Sobre o comércio, sobre as atividades comerciais, aqui em Brasília nós temos as feiras. Eu estive na Feira de Vicente Pires, por exemplo, que é uma feira de produtores muito boa que tem num bairro chamado Vicente Pires, aqui em Brasília. O Corpo de Bombeiro estava na porta, fazendo medida de temperatura, nem todo mundo entrava de uma vez, nós podíamos comprar as frutas e verduras e sair por outra porta, ou seja, houve uma organização muito, muito boa, feita pelo governo do Distrito Federal. Assim, também está sendo feito em vários supermercados, tem distanciamento, foi feito isso nos bancos. Então, todos os gestores estão buscando, como eu disse, modular, calibrar ou adequar que setores ou que segmentos podem ser abertos num primeiro momento, num segundo momento e, como eu disse, não é uma receita de bolo. Se precisar retornar e fechar novamente, o gestor vai ter que fazer, é natural que isso aconteça. Nós esperamos que não, porque as medidas, até onde nós estamos acompanhando, apesar de estarmos olhando muito para os casos graves, as medidas nos parecem ter um efeito muito positivo. Elas estão fazendo efeito nos locais onde tem uma incidência maior de casos de coronavírus, e assim nós estamos acompanhando com os gestores estaduais e municipais. Mas nós não vamos entrar no mérito se deve abrir segunda-feira, ou abrir terça-feira, ou abrir quarta-feira. A responsabilidade é do gestor local. E nós estamos aqui à disposição para refletir conjuntamente com esses gestores. Antes da última pergunta, pelas redes sociais, o pessoal está pedindo para que nós deixemos mais claro os quantitativos de teste. Então, nós vamos preparar essa resposta dos quantitativos de teste, colocar através da ASCOM, da Assessoria de Comunicação, e no nosso boletim
que já tem uma descrição sobre toda a distribuição de testes que a gente fez nesse período. Você quer responder isso agora? O Renato vai mostrar aqui, o endereço é www.saude.gov.br/coronavírus. Logo na parte superior tem um botão, boletim epidemiológico. É o primeiro da lista, o boletim número 8. Dentro deste boletim, em PDF, você pode imprimir, tem várias informações, tem um detalhamento maior. Vocês podem obter o balanço global dos testes laboratoriais, e nós fizemos também uma linha do tempo mostrando o mês de janeiro, o que aconteceu e por que nós tivemos aquele número de testes, o mês de fevereiro, o mês de março, com transparência total. Embaixo tem uma tabela que foi recebida no dia 1º de abril, enviada pelo Instituto, pelo Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, dizendo qual a capacidade de entrega deles, desde que tenhamos insumos, ou tenhamos os materiais para produzir os testes. Então, uma vez com esses materiais em mãos, o Biomanguinhos vai se comprometer a entregar para a gente aquilo que está previsto. Então, este balanço já está no site do Ministério da Saúde. A última pergunta é do Ricardo Brito, da agência Reuters. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou na quarta-feira a construção de um hospital de campanha em uma comunidade indígena. O local já está definido, quando estará pronto, funcionamento, vai centralizar ações. Peço desculpas para o Ricardo, mas nós não temos essas informações ainda para poder precisar local a respeito desse hospital de campanha para a população indígena. Quando nós tivermos mais informações, a gente vai apresentar para vocês. Acho que é isso. Muito obrigado. Está encerrada essa coletiva. Boa noite a todos. Você acompanhou com a gente a entrevista no Palácio do Planalto com atualizações sobre o coronavírus. Voltamos agora à programação da TV Brasil e você continua bem informado também pelas nossas redes sociais.